Olá, gente. Estamos retomando aqui o nosso momento, a nossa roda de conversa, e agora com a professora Andréia, né, Andréia Mendonça, que está aqui conosco, e o seu convidado. E aí eu passo a palavra para ela poder apresentar o professor Francélio. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Quero já iniciar agradecendo a oportunidade pela Unicristos de disponibilizar um momento tão importante quanto esse, né, um encontro para a gente debater temas atuais, temas polêmicos, temas relacionados ao nosso cotidiano, né, e um espaço de transformação da educação através desses encontros, né. Agradecer a Lia, professora Carla, nossa coordenadora, e especialmente ao professor Ângelo, né, professor Francélio Ângelo de Oliveira, que é o professor convidado. Ele é professor do IFCE, está em Acaraú, doutorado em educação, mestrado em educação também pelo UFC, licenciado também em pedagogia, tem especialidade também em educação inclusiva, em psicomotricidade, dentre tantas outras qualificações, né, pesquisador em relação ao tema de hoje, que é racismo e discriminação na escola, e também em relação à formação de professores, né? Então, assim, é um profissional que vem para fomentar essa discussão da temática tão importante em relação ao racismo. Estou trabalhando com os alunos da pedagogia, disciplina de relações étnico-raciais, e a gente tem visto nos fóruns, nos debates, assim, o envolvimento de todos. Então, assim, eu tenho certeza que esse momento vai ser pontual, né, nesse percorrer da nossa trajetória profissional e também humana, né, transformação, para a gente conseguir transformar a sociedade. Então, assim, eu agradeço demais a disponibilidade do professor Ângelo, que está de férias, mas que se dispôs a estar com a gente aqui hoje. Quero agradecer e vou passar a palavra para ele. Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Sim. Sim, eu quero... sim. Ótimo. Inicialmente, eu quero saudar a professora Carla, a professora Andréia, né, que entrou em contato comigo. Agradecer aí a apresentação tão generosa e dizer que, para mim, é uma alegria alvissareira falar sobre essa temática. É uma temática que é pesada, mas que precisa ser debatida, que precisa ser discutida, né? Eu venho de um lugar, né, de pesquisador, mas eu pesquiso uma outra área. Eu pesquiso a inclusão escolar de alunos público-alvo da educação especial, que são alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento e alunos com altas habilidades, que antigamente era chamado de superdotação. Então, esse foi o meu público-alvo de pesquisa, meus sujeitos de pesquisa, políticas públicas de inclusão voltados para esse público. Mas o contexto nos impõe pesquisar, né, ampliar a nossa discussão, o nosso debate, né, trabalhando também a questão das relações étnico-raciais. Eu estou em construção, eu queria deixar isso claro, que não é do meu métier, não é do meu campo de pesquisa, mas a gente está aqui tentando contribuir, tentando construir esse debate junto com vocês, tá bom? Quero agradecer aos estudantes que são alunos do curso de pedagogia. É isso, Andréia? Isso sim. Curso de pedagogia da Unicristos. E esse curso é na modalidade à distância. Então, eu quero cumprimentar os meus colegas, companheiros, professores em formação, né, porque são professores em formação, são meus pares, e é para vocês que eu falo desse lugar de um professor, né, e além disso, um homem negro, e eu falo para vocês, para os meus pares, com muita alegria nessa tarde. Então, se eu puder já começar para a gente não atrasar o que a gente tem para dizer hoje, para construir hoje, então eu já vou iniciar com o tema. Pode ser? Pode ser, Ângela. Você pode começar e qualquer intervenção do chat eu vou anotando para depois a gente ir conversando, tá joia? Ótimo. E aí eu queria pedir o seguinte, eu trouxe algumas questões aqui,
elaborei um material para hoje. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar e vocês podem socializar esse material que eu produzi. Inclusive, também alguns escritos, alguns textos eu posso mandar. Mas eu vou fazer a minha fala e aí, em seguida, a gente abre para alguma discussão, alguma contribuição. Não precisa ser uma pergunta, pode ser uma contribuição, tá? Para que a gente garanta que, minimamente, a gente traga dentro do tempo proposto, traga aquilo que a gente se comprometeu a trazer, tá joia? Então, eu queria começar trazendo alguns temas que são centrais, que são basilares, para a gente entender um pouco sobre as questões étnico-raciais no contexto da escola, né? Haja vista que a escola ela é um equipamento social que sofre as determinações históricas e culturais, né, dentro de um momento histórico. Então, a gente não pode apartar a escola desse contexto ao qual ela está inserida. Então, é importantíssimo para a gente compreender o fenômeno educativo, o ato educativo, fazer relações com esse contexto histórico e cultural, né? Que haja visto que a gente tem essas determinações, porque a escola congrega, é um espaço que congrega a diversidade humana e não está alheio, não está aquém dessa realidade. Então, a partir daí, a gente entende que não existe neutralidade nos processos de ensino, né? Então, quem ensina um ensino que é concatenado com um projeto societário, né? Então, eu ensino ou para continuidade ou para perpetuação da ordem que está posta, né? Do status quo, ou eu ensino para romper com essa lógica. Não tem a lógica de ficar em cima do muro. Nada mais partidário do que a ideia, por exemplo, de uma escola sem partido, né? Então, dizer que o ato educativo não é um ato situado, não é um ato político, em si está tomando a posição, né, de perpetuação dessa ordem. Estou assumindo, né, essa ordem. Então, o simples fato da escola cumprir o seu papel social, que é disponibilizar os conhecimentos validados pela humanidade, historicamente sistematizados, já faz da escola uma instituição que está trabalhando politicamente para dar acesso a uma determinada camada da população a esses conteúdos que são potentes, que podem ser utilizados para a transformação social, né? Então, a gente já parte dizendo que a escola ela sofre as determinações do seu tempo histórico, mas ela também pode ser um agente transformador, né? Porque nós somos sujeitos históricos e a própria concepção de sujeito histórico já nos faz entender que há determinações, que há mediações próprias de um momento histórico, mas que nós também podemos construir história. Nós também somos construtores de história. Podemos apontar novos rumos. Por isso que nós podemos construir uma educação para a transformação e para a emancipação humana. Bom, e aí os temas as palavras geradoras que eu trouxe para a gente começar como ponto de partida da nossa exposição de hoje é raça, escravidão e racismo. Então, para a gente entender o racismo no ambiente escolar, né, a gente precisa entender sobre raça, escravidão e racismo. Só um minutinho que eu vou aqui. Pronto. E aí, eu trago aqui uma fala do Aimé Césaire que diz assim: falo de milhões de homens e mulheres em quem deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a prostração, o desespero e o civilismo. Então, esse processo de escravidão que ocorreu aqui no Brasil, ele é uma base violenta, né, que violentou milhares de mulheres e homens, né, que diasporizou, que espalhou pelo mundo, e sobretudo para cá, para a América Latina, milhões de mulheres e homens,
né, vindos, sobretudo, do continente africano, desumanizados, né? Eram tidos como seres desalmados, seres sem alma. E essa era a ideologia que justificava a escravidão. Ora, tamanha violência precisava de uma estrutura ideológica para que sustentasse, né, para que as pessoas ficassem com as suas consciências limpas. Então, não se tratavam de seres humanos, eram animais que falavam apenas, né? Então, por isso que se justificava a escravidão. Então, se são animais que falam apenas, se não têm alma, se não têm uma capacidade intelectiva, então vale a pena explorar o trabalho escravo, né? E a própria igreja, muitas vezes, ratificava isso com suas ideologias. Então, partindo da palavra raça, né, a origem da palavra raça ainda é obscura, né? Alguns estudiosos entendem que a sua etimologia, né, que a raiz da palavra provém do latim radix, o que significa raiz ou tronco, enquanto outros acham que ela tem origem na palavra italiana razza, que significa linhagem ou criação. Seja qual for a origem, né, ela foi produzida na literatura científica há cerca de 200 anos. E desde então tem aparecido entre tantos diferentes contextos que até hoje a palavra raça tem seu significado, tem esse significado aí que a gente conhece, né? Que não tem sustentação biológica. Então, raça tem somente um significado científico e é biologicamente única. Ou seja, quando eu falo de raça, eu estou falando da raça humana, né? Então, esse conceito de raça que nós conhecemos hoje, né? O negro, né? Que é composto pelas pessoas pretas e pardas, o branco, o asiático, né? Quando a gente fala dessas raças, o conceito ele é social, ele é socialmente estabelecido, porque biologicamente a raça é humana. Então, se você for estudar cientificamente, existem características biológicas, genéticas, que são que podem caracterizar a população negra, mas não dá para desumanizar, porque a raça, se a gente for falar de raça, ela é humana. Refere-se a uma única subdivisão das espécies conhecidas, membros de uma herança física ao qual visa distinguir-se das populações das demais espécies. Então, tem todo um conjunto de características humanas, né? Então, a raça, o conceito de raça como a gente conhece, olha, isso ali é um negro, é a raça ali é oriental, é asiático, né? Aqui é o branco, é o europeu. Esse conceito de raça que a gente compreende hoje e que medeia, que vai mediar a nossa relação com os outros, ela é social, porque não existe fundamentação científica para biologicamente dizer que um grupo é menos humano, é mais capaz, é menos capaz. Claro que na história do Brasil, por exemplo, lá nos anos 20, 1920, e a gente pode falar de um racismo científico, né, que buscava se ancorar na ciência para dizer que as pessoas negras eram menos capazes, que eram para estar em serviços braçais, porque não tinha o mesmo potencial intelectivo. Então, tinha até medida de crânio, né? Então, media o crânio. Então, buscava-se cientificamente, mas isso não tem uma fundamentação teórico-científica para dizer que os seres humanos, que um grupo é menos humano do que o outro. E isso pertence a uma ideologia, porque todo grupo que está no poder, que busca a hegemonia, que busca o controle, precisa de ideologias, que são ideologias, do ponto de vista, por exemplo, de Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, são construções históricas e culturais que levam a distorcer a realidade, né? Que ocultam a realidade, que são formas de ocultação da realidade, para que o indivíduo
consiga se relacionar com aquele fenômeno atravessado por essa ideologia. Então, as ideologias distorcem a realidade e são elas que justificam a exploração de um grupo sobre o outro, né? E a mulher é o sexo frágil, ela tem menos capacidade física, ela não pode exercer determinadas funções sociais. Então, não existe ancoragem científica para dizer isso. Mas, em uma sociedade machista, é necessária a produção de ideologias que sustentem essa dominação, que digam, é possível por isso, né? Nós temos a mulher, ela é menos potente nesse aspecto, né? Então ela é para assumir certos lugares. E aí a gente faz um convite para que nós desnaturalizemos esses construtos que não são naturais. São passados para nós como se fossem naturais, mas não são naturais. E esses signos, né, que na ótica de Vygotsky, né, eles são instrumentos que vão nos ajudar a interpretar a realidade. Então, esses signos vão apontar para a justificativa de um grupo dominar outro, né? Então, é preciso a gente questionar, a gente duvidar para poder superar essas ideologias que diz que um grupo é inferior a outro. E a escravidão no Brasil? Então, a gente já viu que raça não tem sustentação biológica. Biologicamente, a raça é humana, tá? Então, as características que diferem são ínfimas. Então, não dá para dizer que um grupo é menos humano do que o outro. Mas a população negra, a partir dessa ideologia, é historicamente desumanizada. A escravidão no Brasil foi implantada no século XVI, vocês que devem ter estudado história, né, conhecem aí até bem mais, no século XVI. Então, em 1535, chega a Salvador o primeiro navio negreiro, né, navio com pessoas escravizadas. Então, a gente não fala escravos, porque ninguém é essencialmente escravo. As pessoas foram escravizadas. Ninguém nasce essencialmente para ser escravo. Isso é uma ideologia também. As pessoas foram escravizadas por um determinado grupo que estavam no comando, no poder. Então, este ano, em 1535, é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria com 353 anos depois, com o famoso evento lá do 13 de maio, que é a Lei Áurea, que é, até hoje, a menor lei que o Brasil já teve, né? Que diz, a partir de então, os escravizados de todo o país estão livres. Pronto. Então, essa foi a menor lei que o Brasil já teve, e que a gente sabe que foi por pressão, né? O Império, né? A coroa portuguesa estava em declínio, com baixa popularidade. Então, foi por conta disso, né, que a princesa Isabel quis, porque já havia um clamor local dos comerciantes locais, existiam pressões internacionais para que o Brasil abolisse a escravidão, sobretudo a Inglaterra, lá com o seu grande... ela queria mercado consumidor, né, com o grande boom da Revolução Industrial. Então, existiam pressões de todos os lados, e se juntou com a baixa popularidade da coroa portuguesa aqui, do Império aqui. Então, tudo isso foi culminar na abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. E não nos esqueçamos do protagonismo das pretas e pretas aqui no Brasil, tá? Houve toda essa pressão, mas houve um movimento grande de resistência e organização das pessoas negras aqui. Inclusive, quando foi abolida a escravidão pela Lei Áurea, em 13 de maio, já quase todos os negros, a maior parte já tinham trabalhado organizadamente para comprar alforria, né? Então, foi essa menor lei do país, e a gente sabe que é necessário uma segunda abolição, porque as condições a que essas pessoas foram expostas
pós-abolição, não deram condições para que essas pessoas negras e negros tivessem uma inserção equânime nos diferentes espaços sociais. Então, o processo de escravidão é um processo de desumanização, né? E é um modo de produção econômica. A escravidão foi lucrativa, né? Então, a nossa base econômica, ela se assenta na escravidão. A base econômica do Brasil se assenta na escravidão, gente, na desumanização de pessoas, né? Então, as pessoas negras estavam em todos os espaços, no comércio, nas cozinhas, nas lavouras, em todos os espaços. E alguns historiadores já colocam que dos 12 milhões de africanos, negros africanos, espalhados pelo mundo inteiro, com o processo de escravidão, cerca de 9 milhões vieram para cá, para o Brasil. Então, e o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Nós temos menos tempo de abolição do que de escravidão. Se a gente for contar aí 353 anos de escravidão. Bom, e o racismo, né? Muito obrigado. E o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, né? Isso de acordo com o professor Silvio Almeida. É um sistema de discriminação que tem a raça que é social, que é uma produção social, como fundamento, e se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes, que culminam na desvantagem ou privilégios para indivíduos a depender da classe social a qual pertence. Então, o racismo ele pode se concretizar, né, a partir da desvantagem de um determinado grupo ou do privilégio do outro, né? Uma coisa está para a outra. Então, todo racismo prejudica um grupo social e promove privilégios. Por isso que a condição de ser branco é uma condição em si de privilégio, né? E a gente vai entender, às vezes as pessoas se chocam, né? Porque é comum que o branco no Brasil não se racialize, né? Não, a raça é deles, eles são os negros. O branco é o ser humano universal, né? Aquele que é o ser humano, que tem características humanas. O negro é o outro que é desumanizado, né? Então, tem um colega que ela diz que o branco no automático, ele é racista. Agora, aqueles que absorvem essa consciência, que apoiam essa luta, que buscam essa desconstrução, né? Porque quando você afirma o racismo, você está afirmando a situação de privilégio. E aí é muito difícil alguém que está numa situação de privilégio querer abrir mão de seus privilégios, né? Então é importantíssimo, porque não vai existir democracia no Brasil se existir racismo. Se nós não superarmos o racismo, não haverá democracia no nosso país. Pode-se dizer que há uma democracia, mas não haverá. Enquanto a gente vê a população negra sendo dizimada, a expectativa de vida de um jovem preto periférico é muito baixa, gente. 17 anos de idade, né? Então é muito baixa. Sair na rua, fazer coisas básicas, como ir ao supermercado, como andar, por exemplo, com um guarda-chuva e pode ser confundido com a arma, né? Famílias inteiras metralhadas dentro de um carro, né? Ou seja, então, essa condição não confere ao Brasil um status de democracia. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, falei sobre raça, falei sobre racismo, falei sobre escravidão, porque a origem, a geratriz do racismo é lá na escravidão, né? Que é esse processo que dizimou mulheres, crianças e homens, né? E foi extremamente violento e desumanizador. E aí, o professor Silvio Almeida, ele diz que nós temos 3 concepções de racismo, tá? 3 concepções de racismo. O racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural,
Então, esse livrinho que eu até indico a vocês, que ele é excelente, que é o livro do professor Silvio Almeida, né? O que é racismo estrutural. Então, a gente hoje vê até um certo modismo, né? Ah, é racismo estrutural. A pessoa foi e, sei lá, bateu na outra, humilhou a outra com base na cor da pele da pessoa. A pessoa foi e impediu que uma pessoa, porque é negra, entrasse em determinado estabelecimento. Não, mas não é, a pessoa não é racista, porque o racismo é estrutural. Então as pessoas não compreendem. Então é importante, eu já indico esse livrinho aí para vocês, quem não conhece, o que é racismo estrutural. Então, com base nesse livro, nós temos 3 concepções de racismo. Um racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural. O racismo individualista, ele diz respeito à questão da subjetividade, né? É uma relação estabelecida entre racismo e subjetividade. Ou seja, as pessoas negras, elas têm suplantadas as suas subjetividades. Por quê? Porque ela vai lá, abre a televisão e vê o padrão de beleza, ela não se vê, né? Ela entra em determinados espaços, não vê uma pessoa negra, são espaços de poder, entra no hospital, a maioria dos médicos são brancos, entra numa instituição pública de ensino superior, a maioria dos professores são brancos, então, assim, aí a pessoa negra, nesse sentido, ela passa a buscar características da pessoa branca para se sentir ser humano, né? O Frantz Fanon, que é um autor que ele tem aquela obra Pele Negra e Máscaras Brancas, fala exatamente isso, que a pessoa negra ela se torna negro a partir do instante que ela tem a consciência de que a sua subjetividade, que a sua ancestralidade foi tirada, né? Esse direito de ser, né? Porque o homem negro se torna alguém à medida em que ele se assemelha à condição do branco. Por isso que, muitas vezes, alisa o cabelo, passa a maquiagem para disfarçar, né? Toda essa questão, porque é uma subjetividade que é suplantada. E essa coisa do ódio ao negro está nessa esfera subjetiva, né? Então, muitas vezes, quando você diz, olha, eu não vou receber essa avaliação das suas mãos, como já tem casos de alunos que dizem, eu não vou receber a avaliação da sua mão, sua negra, né? E aí, a gente, às vezes, para ter ações de conscientização. Vamos conscientizar, né? Formar uma nova consciência. E aí, gente, o racismo, claro, que ele vai se materializando em várias esferas, mas a gente não pode esquecer que a própria consciência dos homens é produzida histórica e culturalmente. Nós somos sínteses de múltiplas determinações. Então, a forma que a gente se relaciona com o mundo, conosco, a forma que a gente interpreta a realidade, né, que é a própria consciência, que essa imagem subjetiva da realidade objetiva, ela é construída historicamente, culturalmente, ela tem relação com todo esse contexto, né? Ninguém pode analisar o ser humano apartado da realidade material e concreta, né? Então, eu não posso ficar só nessa esfera da conscientização, porque isso é o racismo subjetivo. Não basta só formar, né, essa consciência, vamos acolher os diferentes, né? Porque o racismo, ele está em um patamar maior, é aquele que forma essas consciências. Então, se a gente não for na causa, a gente não resolve. É como você está com febre, né? E você dá o remédio para a febre, mas você não foi na causa. A febre é a consequência, né? Então, você está com infecção aí, está com infecção qualquer, e aí o seu corpo manifestou essa consequência aí, que é a febre. Então, eu não posso ficar dando remédio só para a febre toda hora. Eu tenho que tratar a infecção. Claro que no imediato eu posso sim tratar a febre, né? Dar um antitérmico para aquela pessoa, mas concomitantemente, eu preciso tratar a infecção, tá? E aí o racismo tem a sua dimensão, a sua esfera institucional, que
é como as instituições do Estado materializam esse racismo. Como é que ela se concretiza nas instituições do Estado? Ela valida, as instituições do Estado, ela valida a violência contra o povo negro. Você vai numa delegacia, né? Uma pessoa matou, dizendo, olha, seu negro, aqui não é seu espaço, e mata. Aí você chega na delegacia e diz, não, não foi racismo, não. Foi uma injúria racial aí, não foi o racismo, né, que é diferente, né, a injúria racial do racismo. O racismo, ele atinge a toda uma coletividade. E a injúria é aquele sujeito ali, é uma coisa localizada. Você vai num hospital, né, e muitas vezes a mulher negra chega para ganhar neném e diz, não, pode deixar porque a mulher negra aguenta dor. Você vai numa universidade e aí os alunos, muitas vezes, os colegas, né, fazem bullying. O que tu tá querendo aqui? Seu macaco vai embora, tal. Então, as instituições, elas reforçam tudo isso, né? Karl Marx já fala que o Estado é um balcão de negócios da burguesia. Então, ela materializa, ela ratifica, ela reafirma e legitima a violência, né? Legitima. É tanto que, se você for ver, nos espaços de poder institucionais, eles são compostos majoritariamente por pessoas brancas. E num país como o Brasil, que é de maioria de pessoas negras. E as pessoas naturalizam, e isso não está errado. Ninguém olha com estranheza para isso, porque a gente entende como se isso fosse natural, né? Como um colega meu, ele disse que viu um mendigo branco e ficou assustado. Por quê? Porque é como se alguma coisa tivesse dado errado, né? Tivesse dado errado. Porque não é o local para o qual a sociedade destinou para aquele sujeito, né? Então, tem essa esfera institucional. Mas tem uma esfera maior ainda, que é a esfera econômica. Tá, a gente vai já chegar aí um pouquinho em como a gente está trabalhando essas questões, mas eu fico feliz de vocês estarem incomodados para trabalharem isso nas escolas, essa nova consciência, e lutar para uma transformação, sujeitos, né, transformadores, né, dessa lógica, desse status quo aí que é tão violento. E o racismo estrutural, ele diz respeito à questão econômica. Então, quem detém a hegemonia dos processos econômicos tem uma cor. A população que é mais violentada, a população que é mais expropriada, que é mais explorada, tem uma cor majoritária. Eu não estou dizendo que não possam existir pessoas brancas em situação de pobreza, né? Mas entra numa favela majoritariamente de pessoas negras. E aí o mito da democracia racial, que a gente vai ver na frente, vai dizer assim, não, por que não estudaram? Por que não quiseram? As oportunidades são as mesmas, são iguais. É a pessoa que foi incompetente, né? Então é isso que é repassado como ideologia para a gente. Mas, majoritariamente, fazendo os mesmos trabalhos, quem ganha menos é a população negra. Quando eu falo de mulher negra, ainda ganha muito menos fazendo os mesmos trabalhos. Quem é muito mais subalternizada tem uma cor majoritária que é a população negra, né? Então, a gente vem lá de uma origem escravocrata e a gente sempre diz que a raça funda a classe. Então, essa população que era escravizada é a população que é mais expropriada hoje no nosso país, né, que está à margem, né, dos benefícios sociais, dos beneplácitos produzidos socialmente, né? Então, a raça funda a classe. Então, a questão é muito mais econômica, né? Porque a questão econômica, ela vai determinar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Ela vai determinar as relações sociais. Então, a questão econômica vai determinar as relações sociais. Então, dando continuidade, o racismo no Brasil, né? Então, o racismo à brasileira chamado. O racismo em nossa sociedade se dá de um modo muito especial.
ele se afirma através da própria negação. Se você perguntar para as pessoas, olha, você é racista? Dificilmente uma pessoa vai dizer, sim, eu sou racista, com todo orgulho. A maioria das pessoas vão dizer, não, eu não sou racista. Mas se você disser, existe racismo? Aí as pessoas vão dizer assim, existe, né? Hoje já tem pessoas negando, né? A gente vê pessoas negando o racismo, que nunca houve escravidão no Brasil, nem no mundo. A gente já escuta pessoas negando o processo de ditadura militar no Brasil, dizendo que a Terra ela é plana, né? Que a ciência não tem tanto sentido assim, né? Que a vacina, por exemplo, não tem eficácia, que por exemplo, o Covid-19 é apenas uma gripezinha. A gente vê pessoas negando, mas as pessoas que têm um mínimo de bom senso vão afirmar, sim, que há racismo no Brasil, mas ninguém diz que tem. Então, racismo à brasileira se afirma a partir da própria negação, tá? A sociedade brasileira nega insistentemente a existência do racismo. No entanto, os negros ainda estão discriminados e vivem em situação de profunda desigualdade racial, de acordo com as pesquisas de Nilma Lino Gomes. Gente, eu estou vendo aqui que o tempo está esgotando, né? A gente tem até 18h15, Ângelo, mas aí tem algumas questões também no chat, se você quiser inserir agora. Gente, Gente, não deu quase nada aqui, mas eu vou aqui passar para os números da cor para chegar na escola e a gente passar para as perguntas, né? Bom, os números da cor, né? Considerando o item de escolaridade, gente, para quem diz que é igual, e eu só quero aqui reforçar que os estudos do Petrônio Domingues, professor Petrônio Domingues, entre outros sociólogos, né, Florestan Fernandes, já denunciavam o mito da democracia racial no Brasil, né? Quando se pretendeu construir uma narrativa historiográfica de que o Brasil é o país da igualdade racial, de um encontro feliz entre as raças, né? Porque a gente vê Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, que foi um encontro feliz, estava aqui os indígenas que se encontraram com os europeus. Então, que essa mistura é a característica do Brasil, né? Então, isso, de certo modo, diz que o Brasil é um paraíso racial. E a gente vê que não é assim, né? Lá, em 88, foi proclamada a abolição, mas um ano depois, 1889, foi proclamada a República. E aí, só para exemplificar, né? A partir da República, todo cidadão era igual perante a lei e tal. Porém, os analfabetos não tinham direitos políticos. E quem eram os analfabetos do país? Eram pessoas pretas e pretos, né? Então, isso surge também a lei da vagabundagem. Você não podia estar errante, andando, porque era um vagabundo e era preso. E isso repercute na maior população carcerária, né, que é majoritariamente de pessoas pretas. Então, as condições de escolaridade das pessoas negras, porque os escravizados não estudavam. Então, não são as mesmas condições. Agora mesmo na pandemia, isso ficou muito claro, porque o racismo se torna novo a cada tempo histórico. Que as pessoas negras, a pesquisa até da FGV, né, da Getúlio Vargas, dizendo que as pessoas negras passam menos tempo estudando, não tem muitas vezes um computador, não tem um celular, às vezes é uma mesa só para todo mundo da casa, às vezes não tem nem mesa. Então, tudo isso, mas as pessoas dizem que as condições são as mesmas, né? Isso aí é uma forma de negar, né? Então, pelo discurso da elite, o fracasso dos negros se devia à sua própria deficiência e não às condições materiais de desenvolvimento, né? Então, desde o período colonial, passando pelo Império, a elite brasileira foi treinada a ver os negros como seres inferiores. Simultaneamente, aprendeu a abrir exceções para alguns negros, né? Olha, fulano de tal, Joaquim Barbosa, o ministro, né? Ele é negro, ele conseguiu, né?
são exceções. Então, o mito da democracia racial, de que aqui é um paraíso racial, inverteu o eixo da questão, converteu casos isolados em generalizações, e não é assim, tá? Então, considerando o item de escolaridade, observa-se que em 1990 apresentam escolaridade que não ultrapassa há 3 anos. A população branca, 35,7% dos homens com escolaridade que não ultrapassavam há 3 anos de estudos, e 37,6% das mulheres brancas. População preta, 48,5% dos homens e 51,1% das mulheres. Isso aqui, gente, está no próprio IBGE, vocês podem pesquisar. A população parda, 48,2% dos homens não ultrapassavam há 3 anos de escolarização e 48,1% das mulheres pardas não ultrapassavam. A análise das diferenças mostra ainda que o acesso ao ensino médio é mais difícil para pretos e pardos. Escolaridade de 12 anos ou mais, 16,5% dos homens brancos, 3% dos homens pretos, né? E 4,5% dos pardos. E 16,3% das mulheres brancas, ultrapassavam 12 anos, 3,7% das pretas e 4,9% das pardas. Bom, e o racismo na escola, né? Então, a gente vê uma epistemologia branca, gente. Então, os nossos instrumentos de análise são eurocêntricos, né? São trazidos para nós a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, a nossa base de estudos é eurocêntrica. A população intelectual das pessoas negras é invisibilizada. A produção intelectual dos negros, a gente rarissimamente a gente vê. Há uma naturalização da produção do branco europeu como o único produtor de conhecimento. E aí eu posso perguntar para vocês, quantos autores negros foram estudados ao longo da nossa trajetória escolar? Quantos autores negros? Né? Se vocês forem elencar, eu estudei pouquíssimo. A gente estuda muito mais os clássicos, que são eurocêntricos. A nossa epistemologia. Então, o fazer ciência, a gente recebe isso naturalizadamente como fazer, com instrumentos que vêm lá da base eurocêntrica. Onde está o protagonismo negro na nossa história? A gente não vê, né? A gente só sabe do Zumbi dos Palmares, mas a gente não, a historiografia oficial não coloca o negro como protagonista. Então é o mocinho que é branco, que traz a independência para o Brasil, né? Que proclama a República. Então é sempre esse mocinho branco, mas as pessoas pretas ficam invisibilizadas. Então a escola ajuda a manter essa situação, pois quando omite os preconceitos e afirma não haver desigualdade entre os alunos, né? E aí nós temos, para concluir, a Lei 10.639, que é uma lei que obriga as escolas a trabalharem a cultura afrodescendente e indígena no ensino fundamental e médio, que foi uma grande conquista a partir das lutas das pessoas negras no Brasil, né? As pressões dos movimentos negros e, consequentemente, suas articulações com políticos mais sensíveis à questão racial brasileira tiveram como resultado a inclusão, por meio de leis, de disciplinas de história e cultura africana. Assinada pelo presidente da República em janeiro de 2003, com apenas 3 artigos. A lei determina que as escolas de ensino fundamental e médio das redes particular e pública e particular de todo o país incluam no currículo a temática da cultura e história afro-brasileiras. Indica as principais disciplinas que sofrem mutações, né? Que é a história, língua portuguesa e a educação artística. E institui no calendário oficial das escolas como o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. E só para a gente encerrar aqui, né? A gente rompe com a construção. A escola tem esse poder, né? Tem essa possibilidade, eu vou dizer assim, é um espaço privilegiado, né? Porque a escola é o espaço que vai ofertar às pessoas, né?
o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, os conhecimentos validados historicamente pela humanidade. Então, a escola é um espaço privilegiado de formação humana, porque o ser humano não é um ser natural. Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? A George Lukács, na ontologia do ser social, já coloca isso, né? O ser humano é um ser social. O desenvolvimento ele se assenta numa base biológica e é superado a saltos qualitativos a partir da apropriação da cultura, né? Que é um alargador das possibilidades humanas. Então, é a partir dessa apropriação que nós nos constituímos seres humanos. E a escola pode, sim, apontar novos rumos, ajudar a desnaturalizar esse processo de subalternização de determinados grupos e trazer para o seu seio outras epistemologias de compreensão dos fenômenos sociais, naturais, humanos, né? Essa é a forma que a escola tem para desnaturalizar, para que esses sujeitos sejam sujeitos transformadores, né? E que a gente possa transformar essa estrutura que é pensadamente racista e que se perpetua e que se modifica e se moderniza a cada tempo histórico. E aí eu concluo com um pensamento do Aimé Césaire, naquele livro Discurso sobre Colonialismo, que diz assim: uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos para os seus problemas mais cruciais é uma civilização doente, né? Então, o Brasil está doente, a gente precisa de remédio, né? E o remédio passa pela formação de um novo homem, de uma nova consciência, de uma nova mulher. É basicamente isso, gente, e desculpe aí o avanço do tempo, mas a gente tenta contribuir como a gente pode. Professor Ângelo, eu quero agradecer a sua explanação, foi excelente, assim, em tão pouco tempo, porque realmente o tempo a gente sabe que é curto, você conseguiu fazer uma retrospectiva histórica, contextualizando, né, os pontos, como você falou no início, as palavras geradoras foram super bem trabalhadas, para que a gente compreenda o que é o racismo, porque eu acho que sem essa compreensão do racismo, é impossível a gente fazer uma educação transformadora, um combate ao racismo tem que acontecer, mas para isso a gente tem que ter esse conhecimento, né, que passa pela questão histórica, pelos teóricos, pelo conteúdo, inclusive até pela terminologia, né, como você bem colocou, por exemplo, em relação ao termo escravizados e escravos, né, que às vezes faz uma diferença tão grande que a gente, como educador, tem que ter esse cuidado com essa terminologia, para que a gente possa trabalhar tanto na formação de professores, quanto na nossa sala de aula, né, e fazer com que aconteça de forma diferente daqui para frente, né. Tem algumas questões no chat que eu queria colocar ainda para que você responda. O professor Ailton Forte perguntou qual a sua análise sobre o pensamento, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Pronto, professor Ailton, muito obrigado pela sua questão, sua provocação. É algo muito importante isso, né? Porque a gente vê pessoas dizendo aí nas redes sociais, eu sou contra o racismo, mas na hora de desnaturalizar os processos de opressão, as pessoas não contribuem de uma forma mais direta, né? Na formação de uma nova consciência, não procura desnaturalizar o racismo que está expresso na própria língua. Gente, a língua, ela, enquanto forma de mediação simbólica, semiótica, ela não é natural, né? A gente se apropria de um conjunto de signos que vão nos ajudar a analisar a realidade, né? Então, da mesma forma que o trabalho é um instrumento de mediação que vai favorecer o homem a transformar a natureza para garantir suas condições de existência, né, a partir de instrumentos, o homem pega um machado, que é um instrumento de mediação, né, aí corta a árvore, faz a casa, faz a fogueira, né, para cozinhar. Então, o trabalho é esse instrumento a partir do qual o homem vai transformar a natureza para garantir suas condições de existência.
E da mesma forma que existe um trabalho externo, existe um trabalho intelectivo, um trabalho subjetivo. E quem vai nos ajudar? Os instrumentos que vão mediar as nossas análises, que vai mediar o nosso próprio pensamento, de acordo com Vygotsky, é o signo, que são as palavras, que na ótica de Bakhtin é sempre ideológico, né? Então, quando eu digo, vixe, a coisa tá preta, então a coisa não tá bacana, para dizer isso nesse sentido, eu estou reproduzindo o racismo, né? Quando eu digo a peste negra, quando eu digo a ovelha negra da família, então tudo que está associado àquilo que é negativo é negro. Isso tem um impacto inconsciente e consciente na subjetividade do sujeito, que se materializa no fazer, né? Então, a gente precisa ir desnaturalizando, formando novas consciências e indo para frente de luta. Nos Estados Unidos, agora, recentemente, com a morte do George Floyd, a gente via pessoas brancas aí apoiando a causa, dando protagonismo, o direito de fala para as pessoas negras, né? E a questão do direito de fala, gente, não é que a pessoa branca não possa apoiar e se colocar, não. É entender que nada para nós sem nós, que as pessoas negras, elas foram historicamente silenciadas e que elas precisam ter espaço de fala e garantir esse espaço para as pessoas negras, né, que são silenciadas em vários âmbitos aí sociais, né? Então, é essa luta aí que a gente vê pessoas brancas, porque o racismo não fomos nós brancos negros que construímos, né? O racismo é a produção do branco, que é um instrumento que vai, em última instância, garantir a perpetuação dessa estrutura de poder e garantir a hegemonia branca. Então, o branco cria o negro, né? Esse negro que é subalterno, que não é inteligente, que não é potente, que não é capaz. Aí o negro, no movimento de resistência contraproducente, ele cria a negritude, que é uma resistência, né? Para se contrapor. Da mesma forma como Simone de Beauvoir fala que a mulher é uma produção do homem. Então, essa ideia de mulher, essa narrativa de mulher que fica na cozinha, que tem que cuidar dos filhos, que não pode, né, ocupar certos espaços, é uma narrativa do homem. E aí, o que é que ela cria? O feminismo, né, o feminino, que se contrapõe, né? Então, não somos nós que produzimos o racismo, mas, muitas vezes, o branco quer que a gente dê conta de resolver uma coisa que não foi a gente que criou. Então, é importante, professor Ailton, que as pessoas brancas nos ajudem nesse combate aí. Professor Ângelo, a professora Carla tinha perguntado como trabalhar essas questões de discriminação que ainda persiste na escola. Né? Acredito que essa sua resposta anterior ela já vai dar um norte. Pronto, é verdade. Eu consegui ouvir nas palavras do professor Ângelo como, né, o professor da educação básica pode trabalhar com os alunos, com seus alunos, né? Pronto, professora Carla. Até conhecendo esses movimentos, né? A história, ela está aí exatamente para ser contada, né? E para ser compreendida, e eu acho que tem que fazer, isso tem que se fazer parte diariamente da vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, porque se a gente não fizer isso, acaba se perdendo, tá? Isso aí eu não sabia. E aí vou passar isso para o meu filho, que também não vai saber, e assim sucessivamente. Então, eu acho que isso é um ponto de partida. E o outro, eu acredito também que seja essa necessidade que a gente tem Obrigado, querido. De juntar forças mesmo, sabe? Ver a importância do outro, não é? Carla, e você traz questões tão importantes, né? Porque a história também não é neutra. A história é uma versão, e é a versão da elite daquele tempo histórico, né? Então a gente precisa desnaturalizar. Quem contou a história, contou a serviço de um determinado grupo. Então o professor pode ressignificar a história, contar uma nova história. Como? A gente não escuta falar dos grandes reinados da África. A gente escuta, por exemplo, falar de uma África decadente, impotente, escravizada, mas os grandes impérios da África ninguém fala. É só o negro que foi escravizado, pronto. Então, trazer a cultura expressa na gastronomia,
técnicas, a gente tem técnicas evoluidíssimas que foram trazidas pelos negros africanos, que vieram de vários espaços do continente africano para cá, para o Brasil, técnicas de saneamento, várias coisas. Então, assim, nós temos uma cultura pujante, potente, que não é falada, né? E tanto a cultura dessa África como império, grandes impérios, o Egito, por exemplo, é na África, né? Como a história aqui desse sincretismo, né? Que aqui os negros também produziram grandes histórias que são esquecidas e invisibilizadas da nossa historiografia oficial. Eu acho que isso é um ponto de partida, né? Professor, eu quero agradecer demais a sua explanação, assim, foi excelente, eu acho que abriu horizontes, levou a reflexões diversas que talvez alguns de nós ainda não tivéssemos pensado, então, assim, é muito interessante, e eu acho que é isso que fundamenta, né, o motivo desse encontro. Então, assim, agradeço demais a sua disponibilidade, novamente, foi super interessante, que bom que vai ficar gravado. Ô, Carla. Tem acesso maior número possível de pessoas que depois vão ver e vão replicar esse conteúdo tão rico, né? Eu agradeço, né? Agradeço a participação de todos. Quero lembrar também que vai ser disponibilizado no chat o link para que vocês coloquem a presença de vocês, né, Carla? Carla vai colocar para que os participantes possam depois receber o certificado. E aqui eu finalizo com pena, porque realmente o tempo é curto, gostaríamos de ter mais, e agradeço, espero termos novas oportunidades de encontro nesse sentido, foi muito rico. Quero agradecer aqui o Ailton Forte, o Ailton Gomes, Ana Rebeca, Andréia Vieira, né, você, Elisângela Nojosa, Felipe Geardi, Iane, Joseana, Carla Nascimento, o pessoal do NEAD Cristo, Sinara, Heloísa. Então, todos vocês, gente, assim, muito obrigado por esse espaço de discussão e debatendo que a gente consegue aí apontar novos rumos e desnaturalizar processos de opressão que são naturalizados historicamente e ninguém questiona o que é normal, a norma, a regra, o natural. É preciso a gente olhar com estranheza para esses processos mesmo. Então, muito obrigado. Não é o meu campo de pesquisa, mas a gente vai construindo aqui com vocês. Viu? Professor, eu quero agradecer, sua participação foi excelente e ficou realmente com gosto de quero mais. Com certeza, professora Andréa, nós vamos chamar o professor Ângelo para tratar mais desses assuntos e também do campo de pesquisa dele, que eu também fiquei curiosa. Pronto, aí a gente vem com mais, né? Não, mas não se preocupe que foi excelente. E obrigada, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Tchau, Carla, tchau, André, tchau todo mundo. Abraço.